Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, 29 de janeiro. Governo determina a obrigatoriedade das placas Mercosul a partir desta sexta-feira, 31 de janeiro. Em um ensaio fotográfico, as lentes eternizam as fases mágicas dos bebês. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. E esta terça-feira, 29 de janeiro, é marcada pelo Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data simbólica foi estabelecida em 2004 para combater a violência e opressão contra as pessoas travestis e transexuais. Diariamente lutam pelo respeito à identidade de gênero, orientação sexual, acesso às políticas de saúde pública e ao mercado de trabalho, entre outros direitos básicos. Apesar de alguns avanços, os números relacionados à violência contra pessoas trans ainda são alarmantes. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, aponta o Brasil como o país que mais mata a população trans no mundo. Segundo o relatório da ONG, da ONU, em números absolutos, foram assassinadas no Brasil, entre 2008 e 2016, 868 pessoas trans. O 29 de janeiro destaca os direitos humanos a partir da visibilidade trans. E a partir desta sexta-feira, 31 de janeiro, será obrigatório em todos os estados brasileiros o uso das placas do Mercosul. A nova placa apresenta o padrão de 4 letras e 3 números, o inverso do modelo atualmente adotado no país. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Após vários adiamentos, a obrigatoriedade das placas Mercosul em todos os estados brasileiros começa a valer a partir desta sexta-feira, 31 de janeiro. O prazo atende à resolução número 780 do Conselho Nacional de Trânsito de julho de 2019, que determina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo padrão de placas de identificação veicular. Tem muitos estados que não aderiram ainda. Então, esses estados que não aderiram a essa mudança de placa, eles vão ter que cumprir essa resolução, certo? Agora, a Bahia, nós estamos fazendo normal desde o dia 28 de dezembro de 2019. O prazo de 31 de janeiro é apenas para que os Detrans façam a adesão à nova placa. Para o cidadão, as mudanças serão graduais. As placas antigas seguirão valendo até o final da sua vida útil. A placa Mercosul será obrigatória somente nos casos de primeiro emplacamento e para quem tiver a placa antiga, no caso de mudança de município ou estado. Também em casos de roubo, furto, dano ou extravio da placa. As placas antigas continuarão em circulação, podendo haver a troca voluntária se o proprietário do veículo assim desejar. Por enquanto, quem tem suas placas, as placas antigas, continua rodando com ela. A pessoa não pode ser autuado com ela ainda, porque, como eu disse anteriormente, ela só pode ser modificada se tiver transferindo de município ou de estado. A nova placa apresenta o padrão com 4 letras e 3 números, o inverso do modelo atualmente adotado no país. Também muda a cor de fundo, que passará a ser totalmente branca. A mudança também vai ocorrer na cor da fonte para diferenciar o tipo de veículo. Na cor preta, para veículos de passeio. Vermelha para veículos comerciais. Azul para carros oficiais. Verde para veículos em teste. Dourado para os automóveis diplomáticos e prateado para os veículos de colecionadores. E o comércio de Vitória da Conquista aquece as vendas com as liquidações de verão. Confira a reportagem de Cristiane Santana. As lojas anunciam: janeiro é mês de promoções. Para o consumidor,
uma boa alternativa para conseguir produtos com preços mais em conta. Para os lojistas, uma oportunidade de renovar o estoque. Esse planejamento é feito pela loja. O associado já sabe que em janeiro tem a época de liquidação, então aproveitando o que não foi vendido em dezembro, tenta pôr para fora para chegar os produtos da nova estação. Então é uma oportunidade muito boa para o consumidor conquistense que vem de fora comprar no comércio, porque todo o comércio, todos os segmentos praticamente está tendo algum tipo de liquidação. Então quem não comprou no Natal, faltou alguma coisa, é uma boa hora de comprar no comércio. E para fevereiro, antes do Carnaval, as lojas também estão já se preparando para isso. Muita gente viaja para algum lugar e nessa viagem compra alguma coisa. E o ramo de calçados e confecções é o mais movimentado. Os lojistas esperam boas vendas durante esse mês com as promoções. As mulheres sempre aproveitam mais a época. A expectativa é muito boa, né? Essa época do ano a gente coloca alguns produtos na promoção, principalmente sandálias rasteiras, né? Porque o feminino tem uma boa saída nessa época do ano, então as rasteirinhas, as bolsas, geralmente tem uma ótima saída nessa época do ano. Mas os homens também prestam atenção nas promoções. Os mais pedidos são os itens básicos. Nessa época eles procuram muito camisas, as camisas básicas, né? Porque são de algodão, então ela é mais fresca, né? Agora para o verão. Os sapatênis também tem uma ótima saída e as sandálias também, masculina, nessa época do ano sai bastante. Então a gente faz algumas promoções em cima das confecções justamente para atrair a clientela. Luciana veio às compras com as duas filhas e a sobrinha. Em época de gastos com material escolar, na hora de comprar o sapato para compor o fardamento das meninas, uma regra ela nunca esquece. A gente tem que correr hoje atrás da promoção, né? Porque não tem nem só os sapatos, mas tem também as outras material escolar, tem também me chama, mensalidade da escola, entendeu? Então a gente tem que correr hoje atrás de promoção. E a filha de Luciana já aprende com a mãe o que é importante na hora da escolha do calçado. A economia em primeiro lugar. Acho bem melhor do que o preço normal, porque pode ser que mais barato de repente. E as matrículas da rede estadual de ensino foram prorrogadas. O repórter Tiago Henrique traz as informações. Dia 20 de janeiro iniciou em toda a Bahia as matrículas da rede estadual de ensino. A gente está aqui no IED e vamos conversar com a diretora, a professora Joselma Guzmão. Professora, dia 20 de janeiro iniciou, houve um pequeno problema, pais e alunos reclamaram da lentidão no sistema. Conta pra gente sobre esse processo de matrícula inicial. Bem, inicialmente aconteceu realmente um pouco de congestionamento. É natural porque o primeiro dia a demanda é muito grande e o governo imediatamente procurou ajustar esse processo no sistema e tudo começou a fluir normal. De lá para cá não temos tido nenhum tipo de problema, a população tem sido atendida de forma bastante tranquila e conseguimos montar um sistema de equipe bastante satisfatório, já que nossa escola também é posto de matrícula e todos foram atendidos de forma, acredito que atendendo às expectativas dessa comunidade. Então, até o dia 3 de fevereiro, a Secretaria de Educação do Estado prorrogou esse processo de matrícula. Para as pessoas que não têm acesso à internet, elas podem ir até qualquer posto de matrícula? Com certeza. Quando o pai se dirige a um posto de matrícula, ele vai ser bem orientado, ele vai poder escolher a vaga que ele deseja. Então, todas as escolas estão com esse processo de atender a população diretamente no local. Ok, professora. Então, pessoal, até dia 3 de fevereiro, você que não fez sua matrícula, você pode fazer pelo aplicativo Saque Digital ou também em qualquer unidade escolar da rede estadual aqui de Vitória da Conquista. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Tiago. Agora chegou a vez de falar sobre o tempo. E aqui conosco o Marcel de Souza, ele que traz para a gente a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para as cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Boa noite, Aline. Seja bem-vindo mais uma vez. Conta para a gente como é que está esse tempo. Hoje ficou meio nublado, esquentou novamente. Ontem teve chuva, hoje vai ter. Como é que fica? Olha, Aline, o pessoal de casa vai ter que preparar porque os próximos dias serão de muito calor aqui em Vitória da Conquista. Até o próximo sábado, vocês vão ver aí na tela a previsão para a Vitória da Conquista nos próximos 3 dias.
Não há previsão de chuva na cidade, tá? A mínima vai ser de 17 amanhã, máxima de 27. Na sexta, mínima de 16, máxima de 28. E no sábado, a mínima de 18 e a máxima de 30 graus. O último dia de sol que Vitória da Conquista vai ter essa semana será no sábado, então a população deve aproveitar esse solzinho de sábado, porque no domingo há 90% de chance de chuva. Então a temperatura vai cair, a máxima vai cair de 30 para em torno de 26, 25 graus. Então a chuva vai dar uma refrescada e aí a semana toda vai ser que nem no início dessa semana e na semana passada, que foi toda de chuva. Então a população aproveite o sábado de sol, porque o domingo com certeza deve ser de chuva. Chuva mesmo só a partir do próximo domingo. Só a partir do próximo domingo. Tá. E para as cidades da região sudoeste, quais são aquelas que você destaca para a gente, falando sobre o tempo e a temperatura a partir de amanhã? Eu trouxe 3 cidades que também estão com previsão de dia ensolarado. A primeira delas é Caculé, a mínima lá deve ser de 20, máxima de 31, com sol entre muitas nuvens. Caculé que registrou muita chuva nesse mês de janeiro. Em Caetité, a mínima é de 18, a máxima é de 27 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva na cidade, mas são chuvas em pontos isolados. Então, assim, não é aquela chuva forte, é aquela chuva mais branda, mais fraquinha. Já em Guanambi, o calor deve reinar, mínima de 21, máxima de 32, com sol pela manhã e à tarde deve ficar o tempo nublado, mas não há previsão de chuva nessas 3 cidades, Aline. Marcelo, a preocupação de todos nós em relação a essas chuvas que não estavam sendo esperadas para esse período, né, principalmente aqui em Vitória da Conquista, porque a gente está assistindo aí Espírito Santo, Minas Gerais, né, muita chuva com muitos alagamentos, cidades que já foram destruídas e muita gente morreu com esse volume de água que não era esperado. Mas assim, a preocupação nossa é que essa frente fria chegue até a Vitória da Conquista e é o que você diz aí pra gente, a partir de domingo ela deve estar chegando. Observando os modelos, né, de previsão hoje à tarde, eu observei que esse tipo de fenômeno perdeu força nos últimos dias, deve chegar aqui em Vitória da Conquista com certeza com intensidade muito mais baixa do que ocorreu em Minas Gerais, no Espírito Santo e ali no Rio de Janeiro. Mas, especialmente em Minas, que foi quem sentiu mais esse volume de água. Mas, assim, em Vitória da Conquista, na região sudoeste, essa frente fria vai perdendo força e deve chegar aqui no domingo com intensidade de chuva um pouco menor do que foi em Minas. Mas, claro, fica aí o alerta que o domingo deve ser de chuvas aqui em Vitória da Conquista. É sempre bom se prevenir, já que nossa cidade, assim, que o pessoal fala, a chuva é muito boa, além na chegada, o pessoal, para os produtores rurais, mas as cidades não estão preparadas para volumes grandes de chuva. E nossa cidade é uma delas, a gente já teve experiências, né, de áreas alagadas aqui em Vitória da Conquista, no centro da cidade principalmente. Então, assim, é sempre bom evitar em dias de chuva aqueles locais na cidade que costumam alagar, como ali no centro da cidade. Então, é importante o pessoal ficar atento no domingo para essa chuva que está chegando. A gente vai observando até sexta-feira e contando isso para vocês. Com certeza. Por hoje é só então, Marcel. Muito obrigada pela sua participação. Marcel que volta amanhã trazendo informações valiosas para a gente sobre o tempo e a temperatura nos próximos dias, não só aqui em Vitória da Conquista, mas também em outras cidades da região sudoeste. Muito obrigada. Obrigado, amigo. Bom, e no próximo bloco você confere as informações sobre o possível fechamento da Superintendência Regional da Caixa Econômica em Vitória da Conquista. E ainda nessa edição, o ensaio fotográfico de bebês eterniza momentos mágicos. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Já estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Agora vamos aos destaques do Boletim de Notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Carla Lima traz as informações. Boa noite, Carla. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Essa notícia é para você, estudante, ansioso para o resultado do SISU. Você já pode consultar o resultado no Sistema de Seleção Unificada. O Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do governo federal e liberou as divulgações e os próximos passos do processo seletivo. O SISU é usado por instituições públicas de ensino para selecionar novos estudantes com base na nota do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Para o primeiro semestre de 2020, são oferecidas 237 mil vagas em 128 instituições.
Olha essa novidade. O aeroporto Glauber Rocha já conseguiu dobrar a movimentação total de passageiros no primeiro 6 meses em operação. A comparação foi feita entre os meses de julho de 2019 e o primeiro mês de operação no local no mês de dezembro do mesmo ano. Em julho, 23.370 pessoas embarcaram e desembarcaram no equipamento aeroviário de Vitória da Conquista. O número aumentou para 45.027 viajantes, chegando e partindo do aeroporto no mês de dezembro. Agora vamos falar sobre o caso do homem internado com suspeita do coronavírus aqui na Bahia. Na avaliação inicial da Secretaria da Saúde da Bahia, o caso não se enquadra nos parâmetros colocados pelo Ministério da Saúde, com base nos protocolos internacionais da Organização Mundial da Saúde para a doença. Na terça-feira, 28, foi registrada a existência de um paciente internado no município de Acaraci, com quadro de infecção respiratória após uma viagem recente ao Japão, com escala nos Estados Unidos. Por hoje é só. Voltamos com você, Aline. Obrigada, Carlinha. E olha só, existe a possibilidade do fechamento das superintendências da Caixa Econômica Federal nos municípios de Vitória da Conquista, Barreiras e Itabuna. E sobre este assunto, a repórter Cristiane Santana tem mais informações. Pois é, a gente está acompanhando aí por diversos veículos de comunicação aqui de Vitória da Conquista, falando a respeito da possibilidade do fechamento da superintendência da Caixa Econômica Federal aqui da cidade, de outras cidades também do estado da Bahia, mas a gente vai agora tratar de Vitória da Conquista. Inclusive, o assunto é muito comentado por diversas autoridades, representantes de diversos setores do comércio, de prestação de serviços aqui de Vitória da Conquista, da economia. Nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região, que é o Leonardo Viana, que vai explicar para a gente o que significa toda essa mudança e vai estar trazendo todos os detalhes. Presidente, uma coisa que é muito comentada é a possibilidade do fechamento dessa superintendência da Caixa. Mas o que de fato deve acontecer? Olha, primeiro é importante a gente dizer que essa medida ela é uma opção unilateral do governo. Em momento nenhum ela foi discutida com o Conselho de Representantes dos Trabalhadores da Caixa Econômica, nem com sindicatos. Então, é uma medida que parte do governo de cima para baixo, sem nenhum diálogo, sem nenhuma discussão com a categoria. O que está acontecendo é que a Caixa tem proposto a redução da quantidade de superintendências regionais e muitas dessas superintendências regionais serão transformadas em superintendências executivas de varejo, que tem uma função diminuída, que abrange uma quantidade diferenciada de agências, mas, sobretudo, que diminui o quadro de funcionários do setor e pode gerar também um acúmulo de função por parte dos funcionários que permanecerem lá na superintendência. Então, para a gente entender, o que deve acontecer é uma reestruturação administrativa, é isso? Isso, é uma reestruturação administrativa e que a gente precisa enxergar com cautela porque o governo tem falado em corte de postos, em fusão de outros cargos da superintendência e a gente precisa estar atento, porque isso pode gerar ainda um acúmulo de carga de trabalho para alguns funcionários, sobrecarga, aumento de cobranças, aumento de metas abusivas, e aí a gente precisa estar fiscalizando e estar atento também para acompanhar essas mudanças. E o sindicato, obviamente, está acompanhando essa situação, já tomou alguma medida, tem alguma posição em relação a essa situação? Olha, primeiro, essa mudança, ela pegou todo mundo de surpresa, não é? Foi anunciado no final da semana passada para o país inteiro, né? E nós também tivemos poucas informações, mas nós vamos acompanhar de perto também, vamos conversar com os trabalhadores, o pessoal da superintendência aqui da cidade, para a gente também estar colhendo informações, estar acompanhando de perto e denunciando também eventuais exageros no trato com os funcionários, na cobrança dos funcionários e também no trabalho. Obrigada por as informações. Nós tentamos contato com a superintendência da Caixa Vitória da Conquista, mas foi nos informado a redação da TV UESB e também do Sistema UESB de Rádio e Televisão que eles não estavam autorizados para falar a respeito do assunto, mas a gente vai estar acompanhando toda essa discussão para trazer todos os detalhes para você. Voltamos ao estúdio. Com certeza, Cris, muito obrigada. E olha só, está chegando a hora do Vestibular UESB 2020. Nessa reta final, é bom ficar atento às dicas do De Olho no Vestibular. Confira. Eu sou Raigil Correia Rosas, eu sou professora de língua portuguesa, o que me habilita, então, a trabalhar também com redação. E aí o pessoal pergunta assim, professora,
senhora tem uma fórmula mágica para a gente escrever a redação, nota 1000, nota 100, nota 10? Tenho. Muito estudo, muita determinação, né? Um cotidiano de despertar para o outro, para si, para o mundo. Porque um dos maiores erros que os estudantes, né, os pré-vestibulandos cometem é justamente o fato de começar a estudar as disciplinas, o conteúdo teórico, né, e esquecer do mundo. Nada de jornal, nada de filmes, nada de séries, nada de livros. Clubes como esse de leitura, eles ajudam a gente a ter perspectiva diferente sobre o mesmo texto. Então, olha aí, não é uma dica boa? Então, eu que quero escrever um bom texto, eu preciso ler bons textos e estar antenado com as coisas que existem por aí. Então, o que a gente tem que pensar? Professora, você sabe qual é o próximo tema? Não, eu não sei. Professora, a senhora vai arriscar em algum tema? Não, eu não vou. O que a gente pode fazer é, coletivamente, já que a gente está num grupo, né, é pensar quais foram as últimas discussões, olha a atualidade aí, quais foram as últimas discussões, né, nos jornais, na TV, na internet, que ganharam notoriedade. Porque se ganharam notoriedade, significa que são possíveis temas. Quando é que eu estou com a cabeça mais fresquinha no dia da prova? Na hora que eu chego. Quem é que dá mais trabalho e que revira a vida de todo mundo no final com a nota? É a prova objetiva ou a redação? A redação. Então, quem é que deve ser feito primeiro, com a cabeça fresquinha? A redação. Então, essa é uma lógica para que a gente comece a simular e realmente efetivar. A minha dica é que vocês façam primeiro a redação, não digo transcrever ela para a folha definitiva, mas fazer o rascunho, verificar tudo e depois vai descansar, porque vocês já se esquentaram bastante, aí vai descansar nas provas objetivas. O ideal é que escreva pelo menos uma redação com calma, escreva ela toda dentro de um tempo determinado e depois vá olhando para ela se está contente, o que é que você precisa melhorar para a próxima. Significa que você tem que repetir o mesmo tema, mas escrevendo vários, se a discussão fosse essa, como é que eu escreveria? Eu falaria de quê? Né? E não abrir mão de ficar olhando, né, lendo, observando, assistindo filmes, séries, músicas, anúncios, notícias do que está acontecendo no mundo, para não se perder nos argumentos. Tá aí então mais dicas valiosas para o vestibular. E no próximo bloco, toda a magia de um ensaio fotográfico de bebês e ainda as últimas informações do jogo de logo mais entre o Conquista e o Atlético de Alagoinhas. Agora são exatamente 6h22. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. E já estamos de volta mais uma vez aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Em um ensaio fotográfico, as lentes eternizam as fases mágicas dos bebês. Jenny Sampaio conta essa história pra gente. Movimento para facilitar a fotografia, mas com muita criatividade é possível atrair a atenção deles. A pequena Malu, apesar dos seus 10 meses, já demonstra tranquilidade com a lente da fotógrafa.
A gente trabalha com fotografia documental de família desde 2016, que foi um ano que minha filha nasceu. Eu fotografava antes disso, eu comecei a fotografar em 2013, fotografava casamentos. E em 2016 eu pude perceber o amor incondicional de uma mãe. E a forma que a gente tem de poder estender esse amor é trabalhando com crianças. A gente tem um retorno muito sincero quando a gente trabalha com criança. A criança ou gosta ou não gosta da gente. E a nossa principal, o que a gente exige aqui é que quem trabalha com a gente ame crianças e trate as crianças como se fossem os filhos. Então, é a forma da gente poder contar a nossa história, a gente registrar, deixar esses momentos que são marcantes, especiais para os pais. É essa forma que a gente pensa, a gente tenta registrar e deixar em cada família um pouquinho do nosso amor, uma sementinha plantada na família. A descoberta da gravidez é um dos momentos mais importantes de uma mulher. Após o nascimento do bebê, todas as fases são encantadoras e valem um belo registro por meio da fotografia. O desejo do pai é que o bebê não cresça, fique pequenininho para sempre, e isso é o que não acontece. O desenvolvimento é muito rápido e a fotografia é uma forma de grande importância para a gente ter eternizado esses momentos do nosso bebê. O ensaio de acompanhamento é um momento especial que os pais têm investido para eternizar, através da fotografia, algumas fases do seu bebê. Apesar das facilidades de hoje em dia para tirar fotos pelos smartphones e câmeras digitais amadoras, muitos pais recorrem ao profissional habilitado para garantir a qualidade no ensaio fotográfico do bebê. Eu creio que fotografar é uma maneira de eternizar esses momentos tão importantes. Então, assim, a fotografia é um registro que vai ficar para a vida toda. Às vezes a gente faz gastos com nossas crianças que não são tão significativos como esses registros, que a gente vai olhar para trás e ver. A fotografia do bebê é uma forma importante de capturar a essência e naturalidade do bebê. Nas fotos são registradas todas as expressões de cada momento, no sorriso, choro e brincadeira, que marcam um instante que não volta mais. Nosso carro-chefe, ele é o acompanhamento mensal, que no final tem o Smash the Cake, que é a quebra do bolo. Mas por conta de alguns bebês ter APLV, a gente tem a preocupação de ter uma boleira específica para nosso estúdio. A gente não pede para a mãe trazer o bolo, e sim a gente pergunta antes se a criança tem alguma alergia, se tem APLV, que é a alergia à proteína do leite variado, a gente tem essa preocupação. E caso a mãe não queira inserir o açúcar, a gente tem quatro opções, que é o bolo, a fruta, o iogurte ou então o espaguete, que tem algumas famílias que têm vontade de fazer os ensaios com macarrão. Então a gente tem esses 4 ensaios que são os carros-chefes da gente, que é o Smash dos 12 meses. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre esporte agora? Roda a vinheta. Bom, e como ele mesmo prometeu, estaria aqui com a gente nesta quarta-feira para falar sobre o jogo do Conquista daqui a pouquinho em Alagoinhas. Boa noite, Gabriel. Conta pra gente aí as novidades para esse jogo de logo mais, grandes expectativas. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB, canal 4.1. Antes da gente começar a falar sobre esse jogo, trazer um dado interessante aqui, porque o Vitória da Conquista teve seu pior início no Campeonato Baiano. É o segundo pior início da história da equipe no Campeonato Baiano. O pior início foi no ano passado, quando a equipe perdeu seus 2 primeiros jogos. Neste ano, uma derrota e um empate, apenas um ponto marcado. Vamos ver a classificação aí do Campeonato Baiano, como está a situação do Vitória da Conquista. Vamos ver aí na tela, o Vitória da Conquista, o campeonato é liderado pela Jacuipense com 4 pontos, Bahia tem 4, o Atlético de Alagoinhas também tem 4, Vitória tem 4, Bahia de Feira 3, Flu de Feira e Juazeirense 2 pontos, Jacobina e Vitória da Conquista em 9º lugar tem 1 ponto e o Doce Mel está lá na lanterna com nenhum ponto marcado nesse Campeonato Baiano de 2020. E o Conquista joga daqui a pouco, é isso mesmo? Como é que está essa situação? Daqui a pouco, 8h30 da noite, vamos lá em Alagoinhas. A equipe tem a chance de conseguir sua primeira vitória no Campeonato Baiano. Vamos ver os jogos deste final de semana. Teremos o jogo entre Vitória e Jacuipense, 19h30 lá no Barradão. Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista, 8h30 lá no Carneirão.
Jacuipense e Docimé, 8h30 lá no Valfredão. Jacobina e Fluminense de Feira, lá no estádio José Rocha, em Jacobina, às 8h30 da noite. E fechando a rodada, Bahia de Feira versus o Bahia, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 9h30 da noite. Então, a rodada do Campeonato Baiano será toda realizada neste final de semana, rodada cheia. Então, Vitória da Conquista aí tem uma chance de, quem sabe, marcar os 3 pontos, se igualar até com o Atlético de Alagoinhas e ficar ali bem perto do G4. Esse história. Quem é na... Olha, o Conquista sai com números consideráveis. Vamos ver na tela aí o histórico de confrontos. Vitória da Conquista, foram realizados 14 jogos desde 2007. Quando foi o primeiro campeonato em que as equipes estiveram disputando o Campeonato Baiano concomitantemente. O Vitória da Conquista tem 7 vitórias, o Atlético de Alagoinhas tem 3 vitórias e nesse período todo foram 4 empates entre as equipes. O último jogo no ano passado foi 2-2 aqui no estádio Lamanto Júnior, quando o Conquista saiu atrás e empatou o jogo. Tá, então a gente fica aqui na torcida esperando um bom resultado para essa noite e com certeza sexta-feira você vai trazer para a gente todo o comentário, toda a rodada dessa grande partida de logo mais em Alagoinhas. Isso, sexta-feira a gente traz aí os destaques desse jogo e também vamos acompanhar o Conquista nessa volta, se preparando porque no final de semana tem Vitória e Vitória da Conquista aqui no Lamantão. Ok, por hoje é só então? Por hoje é só, sexta a gente está de volta. Muito obrigada, Gabriel. E o ESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 3424-8763. Amanhã às 11h45 tem mais informação aqui na telinha da TV UESB, com Luiz Pedro Passos, às 11h45 no ESB Notícias, primeira edição. E a gente volta com o ESB Notícias, segunda edição, é lógico, a partir das 6 da tarde. Eu espero por você. Uma boa noite e até amanhã.